A paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição 7 com o seguinte tema: a desconstrução da feminilidade bíblica. Texto áureo: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Leitura bíblica em classe, Provérbios capítulo 31, versos de 10 ao 31. De acordo com o modelo divino, a mulher foi criada para ser a companheira amorosa do marido, a mãe afetuosa para os seus filhos e a hábil empreendedora na sociedade. Existem virtudes que são exclusivas da mulher, que a torna única em sua maneira feminina de ser e existir. É impossível imitar uma mulher se você não é uma mulher. A vida inteira passa por suas mãos. Todos dependem de sua sublime missão de gerar filhos e cuidar deles. Em seu papel de primeira influenciadora, a mulher tem a responsabilidade e o privilégio de lançar os fundamentos do caráter, de educar filhos para a sociedade e para a nação. A sua influência vai muito além dos limites do lar. Como alguém afirmou, a mão que embala o berço governa o mundo. O ativismo feminista não pode acrescentar coisa alguma à importância da mulher. Desde o princípio, Deus a tem colocado num lugar de destaque. Somente os seres inescrupulosos não conseguem ver isto. Basta ler o Novo Testamento para saber que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a dignidade da mulher e honrou-a publicamente. Segundo a Bíblia, o homem e a mulher exercem funções diferentes, mas ambos são iguais perante Deus, conforme disse Paulo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Os conceitos modernos sobre direito e liberdade precisam ser analisados à luz da Bíblia. Por trás dessas palavras pode-se esconder falsas doutrinas. O conhecido jargão, a mulher pode ser o que ela quiser, não reflete o pensamento cristão. Sabemos que a mulher que teme a Deus sempre buscará fazer não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, conforme declarou a escritora Elizabeth Elliot. Nós somos criadas para sermos mulheres. O fato de eu ser mulher não me faz um tipo de cristão diferente, mas o fato de eu ser cristã me faz uma mulher diferente. Eu aceito o que Deus tinha em mente para mim quando Ele me criou. Minha vida inteira é uma oferta a Deus, tudo o que sou e tudo o que Ele quer que eu seja. Assim, o propósito deste estudo é mostrar que Deus requer que a mulher cristã se porte conforme a revelação de sua palavra. Ponto de número 1. A feminilidade bíblica, a criação divina da mulher. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. O texto bíblico fala da igualdade e também das diferenças do ser humano. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A bênção da maternidade. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. O cumprimento dessa missão dependia crucialmente das diferenças e da complementação do casal. Era uma tarefa impossível de ser realizada sozinho. Dessa forma, a mulher foi dotada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Este propósito estava expresso no nome da primeira mulher. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Assim entendemos que o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, o zelo do lar e dos filhos. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. 1 Timóteo 5:14. Nesse ponto, as feministas procuram abolir a função social da mulher, deixando de considerar a sua importante missão de cuidar do lar e gerar filhos. A mentalidade de que a mulher tem que entrar no mundo dos negócios e no gerenciamento das grandes empresas é perfeitamente legítima.
Entretanto, não podemos nos esquecer que a sua missão original é de fundamental importância para a preservação e sobrevivência da raça humana. Quando Maria recebeu a notícia de sua concepção miraculosa, irrompeu em cânticos de gratidão a Deus pela bênção da maternidade. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas 1, 46 a 48. No plano das realizações humanas, nada é tão sublime quanto a geração de um outro ser humano. A mulher como auxiliadora. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis 2:20. O termo hebraico ezer, traduzido por auxiliador, também significa ajudador, aquele que socorre, aquele que salva. O próprio Deus é descrito como sendo o nosso ajudador, aquele que nos livra dos inimigos. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Salmo 27, verso 9. O Espírito Santo também é mencionado como alguém que está ao nosso lado para ajudar. O termo grego parácletos, traduzido por consolador, tem o sentido de ajudador, conforme lemos. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paráclito, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. João 16, verso 7. Portanto, o ato de ajudar ou auxiliar não denota nenhuma fraqueza ou condição de inferioridade. Ao contrário, significa força e dignidade. Esse foi o ponto mais alto, o ápice da criação. Ao criar a mulher, Deus demonstrou o seu amor e sua providência a fim de que a criação ficasse completa. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto, Gênesis 1:31. Ponto de número 2, a desconstrução da feminilidade, o ativismo feminista. O ativismo feminista, como conhecemos, teve início no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos. A segunda onda se deu no século XX, com a luta por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Em 2011, começa a se usar o slogan "Meu corpo, minhas regras", como emblema da luta pelo direito de se usar o corpo sem as restrições tradicionais da sociedade. Por exemplo, a prática do sexo fora do casamento, o uso de métodos contraceptivos proibidos, a prática do aborto, a emancipação da domesticidade, onde as mulheres são incentivadas a abandonar os deveres do lar e a seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. De acordo com o movimento feminista, o papel da mulher não deveria ser a de procriadora e administradora do lar. Ela deveria buscar a autorrealização e libertar-se dos afazeres domésticos. Entre suas principais pautas ideológicas, encontra-se a libertação da maternidade e o livre exercício de sua sexualidade. Nesse mesmo tom, o movimento também defende o empoderamento da mulher, a desconstrução da feminilidade bíblica e propaga uma acirrada rejeição à fé cristã. Como cristãos, não podemos concordar nem com o feminismo, nem com o machismo. As duas ideologias defendem pontos extremos e se equivocam quanto aos direitos e deveres individuais do homem e da mulher. São igualmente contrárias ao padrão de Deus. Todo movimento extremista acaba mal. Quando a cofundadora do grupo feminista Femen, Oksana Shatchiko, suicidou-se em seu apartamento em Paris em 2018, acendeu-se uma luz de alerta para todas as suas seguidoras. Ela, que foi considerada a mais corajosa das feministas, deixou esta vida de forma inglória com apenas 31 anos de idade. Oksana fundou seu grupo feminista em abril de 2008, em Kiev, na Ucrânia, e se tornou conhecida pela convocação de mulheres que saíam para protestar com seus seios nus. O movimento de Oksana espalhou-se por toda a Europa e posicionou-se contra instituições religiosas, regimes ditatoriais, homofobia e turismo sexual. Em um bilhete supostamente deixado para suas seguidoras, depois de seu suicídio, eles
encontraram escrito: vocês todos são uma farsa. A liberdade sexual. De acordo com a Bíblia, a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. 1 aos Coríntios, capítulo 7, 2 a 4. Ainda, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, verso 4. O filósofo francês Michel Foucault, que viveu entre 1926 e 1984, foi um dos teóricos que foram seguidos pelas feministas. Ele pregou uma liberdade em que as mulheres poderiam praticar relações sexuais livres das restrições religiosas, das normas morais tradicionais das sociedades. E aqui também estão incluídos a iniciação sexual de crianças, prática de homossexualidade, a fornicação, adultério e a prostituição. Nesse contexto, segue-se também a prática do aborto por razões estéticas ou por conveniências de interromper uma gravidez indesejada, e também a desconstrução da família segundo o modelo bíblico, onde o pai é a cabeça da família. Portanto, este homem, esse filósofo francês, Michel Foucault, foi um teórico de ideias progressistas que foram adotadas pelas feministas, que de fato estavam enganadas ao seguir essas ideologias totalmente antibíblicas e nocivas à própria mulher, à sua própria constituição psicológica, emocional. Ataques à família tradicional. A Bíblia Sagrada é o único manual idôneo autorizado por Deus para normatizar a união matrimonial. Nela encontramos os princípios universais e atemporais da monogamia, da heterossexualidade e da indissolubilidade. O princípio da monogamia é o relacionamento conjugal exclusivo entre um homem e uma mulher apenas. O princípio da heterossexualidade ensina que a palavra casamento, cópula ou acasalamento é a união de um macho e uma fêmea, de uma dada espécie animal, com a finalidade de possibilitar a junção dos gametas masculinos e femininos para a geração de um novo ser, por meio da fecundação. O princípio da indissolubilidade ensina que o casamento é para sempre, não podendo ser dissolvido por motivos fúteis. Segundo o movimento feminista, o modelo bíblico de matrimônio, nesses moldes, escraviza a mulher e deve ser rejeitado. Diante disso, temos que nos posicionar como Igreja do Senhor, porque a promulgação de leis que contrariam a estrutura da família está acontecendo por toda parte do mundo, tendo o apoio de políticos, advogados, magistrados, sociólogos e psicólogos. Os fóruns de debates avançam em direção aos novos conceitos de família. Eles simplesmente decidiram ignorar a palavra de Deus. Cabe à Igreja demonstrar que a Bíblia Sagrada é o fundamento para um viver ético, moral e espiritualmente legítimo. Satanás procurará usar as falsas ideologias para pôr em dúvida a palavra de Deus, mas devemos nos firmar ainda mais na verdade revelada, como fez Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segundo aos Coríntios 13, verso 8. A demolição gradativa dos valores morais vigentes em nossos dias se deve, em grande parte, ao relativismo pós-moderno que se encontra impregnado nas mentes modernas, nos meios acadêmicos, nas redes sociais e até mesmo em certas religiões que ensinam que cada pessoa tem a sua verdade, pode viver como quiser. Essa teoria social resiste à ideia cristã de valores absolutos e imutáveis. Entretanto, podemos afirmar com segurança que Deus é imutável e que sua palavra permanece para sempre. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Ponto de número 3. Mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade, modelo de esposa.
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito, capítulo 2, verso de 3 a 5. Paulo entregou este ensino a Tito, a fim de que as esposas fossem ensinadas a amarem os seus maridos e filhos, que deixassem toda forma de exageros, que fossem puras e boas donas de casa. Em Provérbios 31, versos de 10 a 31, temos todo um modelo de características adequadas para uma esposa como sendo uma mulher virtuosa. Vamos então nos deter um pouco nele, porque segundo este texto, a esposa fiel se preocupa tanto em sua forma de pensar como em sua forma de agir. Segundo este texto, a mulher virtuosa veste-se e porta-se com modéstia e decência para nunca chamar a atenção impura de outros homens. Padrão de mãe amorosa. A Bíblia diz, ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família, e para dar ordens às empregadas, Provérbios 31, 15. A feminilidade não impede que a mulher virtuosa se levante cedo, prepare comida para a família e gerencie as diversas tarefas do lar. Seus filhos são adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos, Provérbios 31, 21 e 22. Essa mãe virtuosa se preocupa com o presente e com o futuro de seus filhos, por isso procura educá-los com sabedoria e bondade. A Bíblia diz, é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza, ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia, Provérbios 31, 24 a 28. Exemplo de administradora e empreendedora. Além de tudo isso que já falamos, a mulher virtuosa é uma notável empreendedora. Por iniciativa própria, ela compra tecidos e produz trabalhos manuais que ajudam na economia doméstica. Lemos, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, Provérbios 31, 13. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer suas próprias roupas, Provérbios 31, 19. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes, Provérbios 31, 24. Ela compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas, Provérbios 31, 16. É sensível às necessidades alheias, é generosa para com os pobres e necessitados, Provérbios 31, 20. O valor imensurável de uma mulher assim vai além das aparências, encontra-se principalmente nas qualidades de seu coração. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, Provérbios 31, verso 30. O seu exemplo e virtude serão publicamente reconhecidos. Está escrito, deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Provérbios 31, verso 31. Vamos para a conclusão desta lição. A Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Ambos são iguais como pessoas, mas diferentes em funções. Enquanto o homem faz o papel de provedor e protetor, a mulher cumpre o dever da maternidade e do afeto. O homem tem a supremacia, a mulher tem a preferência. A supremacia significa força, a preferência significa o direito. O homem é capaz de grandes heroísmos, a mulher é capaz de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio fascina. Nenhuma dessas características estigmatizam as mulheres. Ao contrário, enobrecem-nas. Portanto, não podemos concordar com as ideologias de nosso tempo que fomentam a desconstrução da feminilidade. Devemos ficar com a palavra de Deus que ensina a mulher cristã a ser única e singular em sua maneira de ser e existir, como esposa, como mãe,
como empreendedora e principalmente como membro do corpo de Cristo e cidadã do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, dando-nos a clareza e o entendimento para seguir a palavra viva do Senhor, que tem todos os conceitos, tem todas as diretrizes para um viver equilibrado, decente e que glorifica o nome do nosso Deus. Deus abençoe a cada um de meus irmãos, em nome de Jesus.